vamos iniciar com esta introdução falando do conhecimento sobre Lilith e da sua importância. Não existe dentro dos conhecimentos da psicologia, dentro dos conhecimentos dos mistérios da alma humana, um conhecimento mais profundo do que Lilith. Porque Lilith representa a própria transformação da nossa alma. Nós que estudamos a esfinge, os íncubos, todos os problemas que ocorrem com as grandes transformações da alma, desde a alma primitiva até a alma divina, Lilith representa a própria personificação da alma inserida na humanidade. E todo o ciclo evolucional, desde a alma animal, onde a mente foi dada para nós na expulsão do paraíso, e Lilith é anterior a Eva, está entre Adão e Eva, e ela foi inserida exatamente como personificação da própria alma. Para que Adão percebesse o que é uma alma, então Lilith entrou através de sonhos no contexto de Adão, para ele poder entender as mulheres que depois ele iria conhecer. E até hoje foi um fracasso, porque nós não conseguimos conhecer as mulheres. E o que é pior, nem elas se conhecem. Lilith é o mistério dos mistérios. Podemos dizer que atrás de todo psicólogo, atrás de todo espiritualista, de quem busca a verdade sobre a alma, e a alma é o principal, é a sede da nossa evolução. O nosso corpo físico com vida é simplesmente o veículo físico que sustenta a gente enquanto está vivo no processo evolutivo. Mas toda a nossa evolução, todo o nosso conhecimento, todo o nosso processo, toda a percepção do mundo, nós conseguimos pelos 5 sentidos, pela visão, audição, olfato, paladar e tato, e também por nossas capacidades mentais, através do raciocínio, lógica, dedução, indução, pensamento, através da criatividade e através de centros especiais que nós não conhecemos, mas que existem, chamados chakras, ou vórtices concessionais. Temos 7 etéricos e 7 astrais. Então, temos muitos pontos de percepção. E Lilith representa todo esse jogo, toda essa evolução, todo esse crescimento da alma, desde a alma animal, que recebeu a mente e ficou mais animalizada ainda, que era uma mente inadequada ao processo evolutivo, e nós usamos a mente para ampliar a animalidade e destruir aquilo que a animalidade tem de bonito até, e o selvagem tem de bonito, para conspurcar tudo isso. Então nós sujamos muito a alma, começamos com uma alma encardida, uma alma horrível, e aí começou o processo de transformação da alma. Estamos nisso até hoje. É um processo que já está durando, como a gente sempre fala, 1.664.501.104 anos, até o momento presente, desde o início da humanidade. E Lilith é um processo de transformação. E tem 2 seres que conseguiram vencer Lilith, que completaram os valores lilithianos, que representam os gêmeos espirituais, almas perfeitas, seres perfeitos, que é o grande mestre Ushua Ben Pandira, o Jesus bíblico, que ele foi o primeiro anjo caído dentro desse processo lilithiano, podemos dizer, que conseguiu retornar ao reino do eterno, aos céus. Então hoje ele está lá, ele é um ressurreto e ele está lá comandando toda a evolução. E daqui para frente é ele que vai comandar, com outros nomes, com outras tônicas, mas é ele mesmo, a mesma essência. E a outra figura foi uma figura feminina, que é a contraparte. Nós, normalmente, encontramos a nossa parte do contra, mas ele encontrou a contraparte dele, que era Maria. Então, Maria representa o dual de Jesus, representa tudo que Jesus tinha como não homem, estava em Maria, representa o complemento. E unindo Jesus e Maria, como mãe e filho, pouco importa a relação, mas a identidade sim, representava então o ser perfeito. Então, esses sim venceram todo o processo de Lilith e tiveram a sua alma totalmente transformada como alma padrão. Quando a nossa alma puder ser otimizada, melhorada, puder tirar todos os seus vícios, todas as suas imperfeições e buscar as virtudes, nós chegaremos numa alma de Maria ou numa alma de Jesus. Se nós estivermos naquele momento mulher ou se estivermos naquele momento como homens. A gente muda constantemente de sexo em cada volta ao processo evolutivo. Então o conhecimento de Lilith é fundamental para o entendimento de nossa própria evolução, entendimento de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente aprendeu e o autoconhecimento. A iniciação, todos os processos espiritualistas, todas as religiões visam o autoconhecimento e visam uma identidade individual com Deus, com o Ser Supremo. Então nós buscamos, através de Lilith, conhecer a alma. Por isso que a gente chama mulher, porque a alma ela é mais feminina do que masculina. Se nós olharmos hoje, quanto por cento nós estamos focados na mente, que é masculina, e quanto por cento do dia nós estamos focados nas emoções, que é feminina. É só olhar o mundo emocional, é só intriga, fofoca,
fofoca, a briga, a morte, é tudo emocional. Porque se fosse racional, seria muito pior, porque aí é terrível. E se fosse ainda racional bom, que ainda tem o racional ruim, se fosse racional bom, seria muito melhor do que está hoje. O mundo é feminino, a mulher sempre está na frente do homem. É duro dizer isso sendo homem, mas a mulher está bem mais avançada que o homem. Basta ver o número de mulheres que aqui tem e o número de homens que aqui tem também. Isso é sempre, qualquer assunto, qualquer coisa. Mas Lili, na realidade, é um arquétipo. E o que é o arquétipo? Arquétipo é um conhecimento profundo. É o próprio inconsciente coletivo que estrutura todos os tipos de comportamentos do ser humano, da sociedade, e todos os comportamentos da mulher, da alma, permitindo estruturar um modelo típico de comportamento. Então, Lilith, existe um modelo de comportamento, que é o modelo lilithiano. Só que ele é mutável. A cada momento, a cada ciclo, este modelo, que é um padrão que segue uma sequência de mutação, está mudando. Ele partiu desde a alma animal, pior do que animal, uma alma bruta, selvagem, na expulsão do paraíso, até chegar numa alma cristificada como a alma de Maria e a alma de Jesus. Almas perfeitas. Então, nesse processo, existem todos os arquétipos da nossa evolução, do nosso conhecimento e de toda a nossa história. A alma animal, desde o paraíso até a alma hominal perfeita, é o processo chamado Lilith. Então, entendendo Lilith, a gente entende a metamorfose da alma, a evolução da alma. E a alma é a sede da evolução. Nós não evoluímos no corpo, nós evoluímos na alma. Que o corpo já vem com a genética estabelecida. A alma não. Nós mudamos completamente. Nós temos o livre-arbítrio, podemos mudar totalmente os nossos destinos, podemos mudar totalmente as condições, podemos jogar entre o ódio e o amor, entre a tristeza e a alegria, entre o sofrimento e o prazer. É tudo um jogo de alma. Então Lilith é importante porque retrata, personifica todo o jogo da alma de toda a humanidade, de todos os povos, de todos os seres. E principalmente Lilith está mais fortalecida dentro da mulher. Porque o homem, quando nós somos homens, quando nós estamos evoluindo nessa fase, nós somos muito carentes, muito deficientes. Nós não sabemos manipular a alma. Quando nós estamos encarnados como mulher, aí a gente tem maior domínio sobre a alma, sabe usar melhor a alma, sabe vivenciar melhor a alma. Tanto é que a mulher suporta muito mais a dor do que o homem. Se o homem fosse parir um filho em parto natural, um parto normal, para a mulher ela leva isso de letra, porque a felicidade de ser mãe, a felicidade de ser esposa, ao seu amado e tudo mais, ela faz um parto assim tranquilo. Se fosse homem, já pensou? Parava o hospital. Ninguém aguentava, precisava dar uma anestesia geral, precisava dar morfina, enfiar a morfina pelo olho, porque o homem não aguenta um parto. Ele não tem estrutura para isso. O homem não tem estrutura para a dor. A mulher tem. A mulher suporta muito mais dor. E por esse prêmio dela suportar a dor, porque é aquela que testa, é aquela que vivencia todo esse processo, ela também tem uma vantagem. Ela sente o prazer 10 a 20 vezes muito mais intenso do que o homem, em todos os aspectos. O prazer que ela sente, por exemplo, num beijo bem dado, no ato sexual bem realizado, nem se compara ao prazer que o homem sente. O homem é pouquinho, é um negócio que não é nada, é fraquinho, da mulher é muito forte. Então por isso que determinadas repressões, quando são abertas, quando são afloradas, trazem grandes realizações. Atrás de Lilith existem todos os mistérios sexuais. Atrás de Lilith existem todas as repressões sexuais. Atrás de Lilith existem as explicações pelo fato de uma mulher ser sapatão, por exemplo, ou de um homem ser afeminado. Está tudo lá. A alma é que é diferente de uma pessoa afeminada, a alma é diferente de uma pessoa masculinizada, a alma é diferente do homem, diferente da mulher. E Lilith representa toda essa miscelânea, todo esse domínio, todo este controle. Em todo esse processo de transformação da alma, nós estamos em plena evolução. E a mulher é muito mais evoluída do que o homem. Mas não adianta vocês ficarem contentes, porque na próxima vocês vão nascer em homens e nós vamos nascer mulheres. Vamos estar na frente de vocês. Aí vocês é que vão judiar, vocês é que vão sofrer na nossa mão. Porque vocês, mulheres, fazem a gente sofrer. Vocês são terríveis, vocês se fazem de fraquinhas, vocês se fazem de dominadas, vocês se fazem de infelizes, choram com lágrimas de crocodilo enquanto destroem corações
trovões por aí. A gente conhece muito bem. Mas, infelizmente, é a fase atual, temos que aguentar o tranco. A alma, desde o paraíso até o mundo presente, mudou muito. E a mulher conseguiu muito com isso. Porque a mulher começou a usar o mental muito antes do homem. Ou seja, ela que começou a pensar primeiro. Então, quem pensou primeiro? A mulher ou o homem? A mulher, porque foi ela que comeu do fruto proibido. Então, tudo a mulher é primeira. Tudo a mulher está na frente. Então, a mulher é terrível. Tem que segurar essa mulher. Ou, pelo contrário, tem que botar mais fogo nessa mulher para acelerar todo o processo gostoso da evolução. E nós estamos, na realidade, dentro de um processo de criação do homem, chamado antropogênese. E nessa antropogênese, antropos homens, gênese e criação, nós temos a formação do ser humano. E existem 7 fases, ou 7 raças. Uma já ocorreu há muito tempo atrás, começou no Monte Meru, ficava no Polo Norte, há 1.655.501.104 anos. Começou exatamente a raça adâmica. Aí teve um período dela, depois veio a segunda raça hiperbórea, teve um período dela, acabou, teve a terceira lemuriana, teve uma quarta chamada Atlante, existe a atual que chama Ariana, vamos ter uma no futuro chamada Bimânica e uma mais no futuro ainda, quando vai acabar a evolução no nosso planeta, chamada Atabimânica. São 7 fases, 7 períodos, 7 momentos evolutivos. E hoje nós estamos na raça ariana, que representa todos os povos, todas as raças, todo mundo que está manifestado, tanto os chineses, como os africanos, como os europeus, norte e sul americanos e tudo mais. Então representa a raça ariana. E nós estamos no momento crítico, no momento de transição de uma 5ª sub-raça chamada teutônica, representada pelas experiências da Europa, que está acabando, não dá mais, ela vai mudar. O mundo vai mudar, está mudando. E a partir de 2005 começa todo o impulso de uma nova sub-raça, que é um novo estado concessional, que nós chamamos bimânica. Então as crianças já nascem hoje com 2 mentais. Então a criança tem um mental nosso, que é limitado, nós não temos esse mental, alguns têm já começando a desenvolver, mas as crianças têm uma capacidade, já nasce aprendendo, já nasce sabendo, que é esse segundo mental. E o mental que a gente tem, que sempre usou até hoje. Então a criança já nasce modificada geneticamente, de acordo com o padrão evolutivo, já nasce dentro desse princípio ariano ainda, mas dentro de uma 6ª sub-raça chamada bimânica, ou que usa 2 mentais. Nós estamos entrando agora. De 1989 até 2005, são 16 anos, onde está ocorrendo julgamento, metamorfoses, transformações, para começarmos o ciclo perfeito, ciclo de Aquários, a partir do dia 22 de março de 2006. Aí começa um novo ciclo. Tudo vai ser diferente de lá para frente. O mundo vai receber uma nova tônica, um novo impulso, e nós vamos estar na 5ª raça mãe e na 6ª sub-raça. Então a nossa sub-raça atual, que começou com Jesus no ano 5, vai terminar no ano de 2005, perfazendo 2000 anos. Chama-se ciclo de peixes. E a partir de 2005 para frente, ciclo de aquários. Aí está a grande diferença. E as crianças de aquários são diferentes das crianças de peixe. Então nós estamos vivendo num interregno, numa transição de peixes para aquário, que começou em 1989, dura 16 anos, vai terminar em 2005. Então, nesse interregno, no norte da Índia, na Caxemira, em Srinagar, na região de Leh Ladakh, nós temos então os grandes jogadores. E temos lá também os grandes iniciadores de um novo ciclo. Estão todos lá. É só esperar o momento certo. Por isso que o mundo está passando por essa transformação tremenda. Por isso que aconteceram um ataque às torres. Isso não foi qualquer um que fez. Na realidade, foi o anticristo que provocou tudo isso. Porque mal ataca o mal. Bem nunca ataca o mal. Não pode. Bem não pratica mal, não pratica guerra, não pratica terrorismo. Isso é só mal. Então mal ataca o mal. Então tudo isso é um jogo anticrístico que está na humanidade. É um final de ciclo e tudo isso vai mudar para um ciclo de construção, de sucesso, de vitórias, que é Aquário. Então o avatar que está causando isso é o próprio Jesus. Então ele é julgador. Ele vem aqui aplicar o julgamento do ciclo que ele começou lá na Caxemira, isso no ano 5. Ele começou quando foi para lá, quando ele tinha 12 anos, e depois quando tinha 30 anos veio para a Palestina imprimir a evolução dele. E ele vem julgar agora. Foi ele que trouxe toda a tecnologia que nós temos. A Idade Média foi terrível, nós vamos falar dela. Seguraram a evolução. Nós já éramos para ter avião há muito tempo atrás, há séculos atrás. Mas a Igreja Católica, a Santa Inquisição, que de Inquisição santa não tinha nada, segurou a evolução, atrasou tudo. Aí Jesus teve que se manifestar através de 7 aspectos, 7 mestres que apareceram no seio da terra como 7 dianes e que trouxeram toda a tônica do conhecimento. Aí a medicina teve o seu impulso, a tecnologia,
poesia, a literatura, a filosofia, as artes, a alquimia. Então tudo cresceu. As religiões cresceram, tudo cresceu. Por quê? Ele foi obrigado a, no final do ciclo dele, acelerar o processo, senão ia ficar um retardo muito grande. E a gente ia entrar numa nova era sem tudo isso. Eu, por exemplo, desde quando eu nasci até agora, eu peguei toda essa transformação. Quando eu nasci não tinha televisão, não sou tão velho assim. Não é porque eu não tinha dinheiro, a minha família. Não tinha televisão mesmo. Quer dizer, não tinha benefícios, não tinha facilidades, não tinha nada para a gente. É tudo fechado. Avião não tinha. O 14 bis, você sabe... Não, quando eu nasci tinha o 14 bis. Então vocês vão me estranhar. Mas o 14 bis é coisa do século passado. O avião, a internet e tecnologia não existiam. Eu, por exemplo, fiz engenharia. Quando eu fiz engenharia, quando eu me formei, eu usava régua de cálculo. Não existia calculadora, não era prática. Depois é que ela veio. Então eu fazia tudo com régua de cálculo. E acertava mais do que o pessoal com calculadora hoje. Mudou muito. Se alguém dormisse 100 anos atrás e acordasse agora, ele ia ficar louco. Porque há 100 anos atrás não tinha nada do que existe hoje. Porque num período curto, houve uma evolução enorme, muito grande. E tudo é um processo lilithiano. Porque Lilith teve o grande apogeu dela na época das bruxas que a gente vai falar. Então houve um break muito grande da própria evolução. Nós estamos hoje nesse processo e o processo lilithiano está mais forte do que nunca e nós somos julgados pela nossa alma, pelos nossos valores, pelos processos anímicos. Ou seja, o quanto que nós transformamos a nossa Lilith de animal humana para a Lilith humana e para a Lilith divina. Esse é o julgamento de cada um. É julgado em cima dos seus valores anímicos. E o sexo, ele está ligado diretamente a tudo isso. E a evolução sexual, ela começou na raça adâmica. Então o sexo era simplesmente cisciparidade. Ou seja, como é que a gente se reproduzia? Pegando um ser, dividia em dois. Então nós éramos como que formas, pensamentos, onde nós éramos divididos, o pedaço menor crescia, ficava do mesmo tamanho, porque era menor, então era uma humanidade muito esquisita ainda. Mas era no começo. Nós tínhamos formas de pedras, e éramos formas, pensamentos físico-etéricas. Então, era isso daí. Então, o sexo era cisciparidade. Então, vamos ver como é que a gente faz o sexo de uma pedra? Pega o martelo, quebra. Pronto, já fez a multiplicação da pedra. Chama-se cisciparidade. E nós éramos assim. Só que como formas que iam ser futuramente seres humanos. Ou animais que virariam seres humanos. Então, chama-se cisciparidade. Na segunda fase hiperbórea, nós ganhamos o segundo corpo, que foi o vital. Na primeira fase, só tínhamos o corpo físico. Na segunda, o vital. Aí, nós começamos a nascer por cisciparidade. Só que quando quebrava o pedaço nosso, que a gente era, aquilo que ia ser humano, como tinha um agregado vital, esse pedaço menor crescia, encorpava e ficava do tamanho e nas proporções evolutivas do maior, e semelhante ao maior. Então chama-se processo dos nascidos de cisciparidade e exudados. Então a gente nascia como de gotas. Todo aquele material vital permitia com que o físico e o vital crescessem. Aí nasce o crescimento. Então aí nasce o filhote, nasce o menor, que depois vira do tamanho do adulto, vamos dizer. É a fase chamada de hiperbórea. Aí veio uma terceira fase lemuriana, nós tivemos, tudo se repete de um ciclo para o outro, vocês perceberam. Em cada uma dessas evoluções você tem as 4 fases. Então nós temos primeiro uma fase de ouro, uma fase bonita chamada Satyuga. Depois da Satyuga, que é a idade de ouro, você tem uma outra idade que é chamada idade da prata, chamada Dwapara Yuga. Depois vem a idade do bronze, Tetra Yuga. Depois vem a idade do ferro, que é Kali Yuga. E nós estamos agora na idade do ferro, acabando a idade do ferro, para depois de 2005 no clímax, na pior fase da idade de ferro, só que é uma idade pequena, porque existem ciclos dentro de ciclos. Nós estamos de um ciclo pequeno dentro do ciclo maior. Mas nós estamos no ciclo pequeno, porque é sub-raça, de uma idade de ferro, chamada Kali Yuga, e a partir de 2006 vai começar uma nova era, chamada idade de ouro, uma Satyuga pequena. Cada fase dessa, ela tem as 7 fases. Ela tem essas 4 etapas. E ciclicamente se repetem. São períodos muito longos. Então existem grandes fases, grandes yugas, ou fases, ou épocas, eras, e intermediárias e menores. Então, por exemplo, cada raça-mãe é uma grande fase, cada sub-raça é uma fase intermediária, e cada ramo racial é uma fase mais rápida. Então, na fase lemuriana, nós éramos desenvolvidos pelo sexo através da cisciparidade, junto com exudatos e junto também com o androgenismo. Só que esse androgenismo o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, era o androgenismo que iniciou fisicamente pelo hermafroditismo, ou seja,
seja, pelos órgãos sexuais de dois seres num ser só. Então, era o hermafrodita. E daí, depois veio a reprodução sexual em seres diferentes, com órgãos sexuais, não os dois no mesmo ser, mas separados, chamado fase dioica, ou fase com sexos separados. O macho e a fêmea, por exemplo, o homem e a mulher. E o apogeu da fase lemuriana, ele aconteceu na fase primária do período permiano, há 280 milhões de anos atrás. E a perfeição da experiência dioica aconteceu na fase secundária do período chamado Cretáceo, há 71,7 milhões de anos atrás. Ou seja, 700 mil anos antes do Paleoceno da era terciária. Então, quando foi a expulsão do paraíso? Foi lá atrás. A expulsão do paraíso é muito mais antiga do que o pessoal pensa. Lilith surgiu, nós podemos dizer, com todo o pique total na humanidade, há 71,7 milhões de anos atrás, com a separação dos sexos. Um pouco antes, mas ela veio nesse período com a separação dos sexos. Depois disso, da Lemúria, tivemos uma fase onde nós éramos andrógenos, depois passamos a ser sexuados como homens e mulheres, aí veio a fase Atlante. Na fase Atlante, nós tivemos a mesma coisa, cisparidade, resultados, só que não mais androgenismo, a reprodução era sexual. A reprodução era sexual e aí muito mais perfeita esta reprodução. Na fase atual, que é a ariana, a reprodução vocês conhecem? Ou vocês acreditam na cegonha? Não, vocês acreditam que existe uma reprodução sexual. Então a reprodução é sexual, idêntica à Atlante, porém também com valores melhores. E esses valores melhores são valores de ética, de justiça, de moral, que através da genética são incorporados no conhecimento humano. A criança hoje já nasce com conhecimento de internet, já nasce com conhecimento de computação. Você não precisa ensinar. Uma criança vai lá, já bate o teclado, não tem medo, usa, e às vezes até ensina o pai. Coroa, com vergonha, o filho é mais esperto que o pai. Fazer jogo eletrônico com criança de hoje, a gente toma na cabeça, por mais esperto que seja, por mais rápido que seja, eles ganham longe da gente. Ele já nasce com isto amoldado para o ciclo. Ou seja, todo o conhecimento da humanidade, tudo que existe na humanidade é incorporado dentro da própria humanidade para aqueles que nascem, como genética. Isso é colocado na genética. E os códigos genéticos envolvidos à consciência, ao conhecimento e aos fatores lilithianos também são incorporados na genética humana. A gente já nasce preparado para o novo ciclo. Você já pensou se a gente tivesse morrido há 2.000 anos atrás e nascesse agora e me põe um computador na frente? Se eu não tiver a minha genética moldada como criança para isso, nunca vai entrar isso na minha cabeça. Concorda? Agora, se eu morri recentemente, aí a coisa tem um pouco mais de dificuldade. Mas aquele que morreu há 2.000 anos atrás, ele tem que estar preparado para o estado de vida atual. Esse é o motivo porque nós não lembramos vidas passadas. Porque eu vou lembrar que eu sou mulher, então eu vou virar gay, eu vou virar sapatão. Então vai mudar tudo. Por isso que a gente não lembra. Para que cada experiência seja inédita. Uma nova oportunidade de crescimento consciencial evolucional. E na fase ariana nós temos o sexo. Está ocorrendo, são casos raros, processos de hermafroditismo. Existem processos até já de mudança de sexo, está acontecendo em grande quantidade. Não precisa nem falar que existe impulso muito forte querendo mudar o aspecto masculino e feminino para um terceiro aspecto também, que começa com hermafrodito, depois começam com perturbações sexuais, até que isso gradativamente, pela consciência, pela evolução, vai virar futuramente androgenismo. O androgenismo superior, Jesus era andrógeno e Maria era andrógena também. Daí vem o mistério do Espírito Santo. Maria gerou Jesus por androgenismo. Ela gerou a espécie masculina dela, ela mesma gerou. Mulher tem essa capacidade, homem não tem. Como fazer isso? A mulher tem, por sua característica. Por isso que a mulher é superior ao homem em todos os aspectos. Então a mulher tem essa capacidade. Então até Jesus, primeiro nascia a mulher, depois da mulher de suas entranhas nascia o seu complemento, a sua alma gêmea, vamos dizer. É o processo andrógeno perfeito. Então Maria e Jesus são um só ser, embora tenham nascido em épocas diferentes, andrógenos. Buda e Maya, mesma coisa. Krishna e Devaki, mesma coisa, e assim foi. Depois de Jesus, com a ascensão de Jesus aos céus e o posterior reconhecimento e ascensão de Maria aos céus, não existe mais isso. Agora nascem os dois juntos. Então, homem e mulher nasceram juntos. A próxima volta de Jesus, não vem primeiro uma Maria, pode chamar o nome que quiser, e depois vai nascer Jesus das entranhas dela pelo poder do Espírito Santo. Não, já nasceu. Jesus já nasceu, Maria já nasceu, os dois juntos, almas gêmeas, com a mesma idade, mesmo tipo, são quase que iguais. Muito perfeitos. Já nasceram. Então já nasce diferente. Só que eles nascem nas entranhas daqueles que vocês até às vezes são simpatizantes. Nós chamamos São Germano. Então São Germano, na realidade, tem uma função. Ele é o genitor
ele é o progenitor de todos os avataras, de todos os grandes mestres da humanidade. Saem todos dele. Dele e do aspecto feminino chamado Lorenza. São Germano e Lorenza é o casal que gera esses filhos. Ele nada mais é do que uma expressão do próprio Melquisedeque na forma humana. Que Melquisedeque pode ter qualquer forma. Nós estamos na fase ariana. Futuramente, como é que vai ser o sexo? Vai ser na fase bimânica, mais para frente na evolução, vai ser igual à ariana, mas já com androginismo muito mais fortificado e mais espiritualizado. Até que na fase atabimânica, que é a última experiência que nós teremos aqui na face da Terra, vai ser com androginismo chamado divino, perfeito, como o de Jesus e Maria. E todo mundo vai ter que ser igual a Jesus e Maria. Vocês conhecem alguém que é igual a Jesus? Algum homem? Papa? O que mais? Não tem ninguém. E mulher? Conhece alguma mulher com os mesmos valores de Maria? Não tem, não existe. Esse é o ponto importante. Então, Lilith, para vocês entenderem, o processo de Lilith começou na expulsão do paraíso. Nós estamos falando da raça dioica, quando nós, que éramos andrógenos praticamente, andrógenos perfeitos, na fase que a gente chama adâmica, a gente repetia as formas do mineral. A gente tinha formas como minerais. E éramos espécies de balões, assim, com formas minerais. Na fase segunda, que foi chamada fase hiperbórea, a gente tinha formas de plantas. Desde plantas mais simples até plantas complexas, plantas frondosas. Então a gente voltou à fase das plantas. E as formas das plantas entraram na nossa constituição. Depois, na fase que a gente chama lemuriana, a gente tinha formas de animais. Então a gente mais parecia animais. Eu vou descrever como é que nós éramos como o animal mais esquisito que nós já fomos naquela época chamada lemuriana. E depois caíram os anjos no meio da nossa matéria para acelerar a evolução. Aí trouxeram essa forma aqui, ó, esse rostinho, não tão belo, mas que a gente tem. É o que a gente tem. Então o rostinho masculino, o rostinho feminino, não é humano. Isso é angélico. Essa forma é angélica. Porque eles se misturaram com a gente e trouxeram essa forma, porque nós éramos muito diferentes como seres humanos na época do desenvolvimento. Nós éramos horríveis, simplesmente monstruosos. Vamos falar disso mais para frente. E aí vem todo o tema da expulsão do paraíso. E nós éramos esse monstrengo aí. Eu vou fazer a descrição agora. Nós tínhamos, na realidade, em média, 4,30 metros de altura na fase do paraíso. Eu estou falando de 71,7 milhões de anos atrás. Nós tínhamos os braços tão compridos que desciam ao chão. Nós éramos semi-eretos. Nós andávamos quase que eretos, mas tendendo a ser eretos. Então imagina, perna comprida, braço comprido. Blum, 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 blum. Então era como que um quadrúpede, 2 para frente e 2 para trás. A gente andava assim. Totalmente feio, totalmente arreganhado. O pé parecia uma pizza. Ele tinha um calcanhar que dava meio pé para fora. Muito grande o calcanhar. E aí a gente tinha um movimento meio assim, como que um autômatos. E os braços e as pernas. Os braços encostavam no chão. Diferente do macaco, mas lembrava muito o animal. Mas se bem que a gente estava tentando ficar com a coluna ereta. Nós éramos então muito feios. Enrugados, uma pele horrorosa e toda a pele puxada pelo lado aqui. E nós estávamos em plasmação. Tudo na natureza foi plasmado de dentro para fora. Primeiro a hierarquia cria a fisiologia de um cavalo para depois fechar o cavalo com a pele por fora, com o tecido tegumentar. Ela cria uma coruja, depois fecha a coruja com as penas e a pele. É assim. Então é como um automóvel. Você começa como um automóvel. Você começa pelo chassi, põe o motor, põe os bancos, depois você põe a carroçaria e fecha. E dá o acabamento final. A gente também foi criado assim. Então nós éramos arreganhados, abertos, tudo estava sendo criado e usou-se tudo que era da natureza para nos formar. Os nossos pulmões eram um reflexo de árvores. O pulmão é uma árvore contrária, a árvore inversa. E aí vai. Tudo que a gente tem na nossa fisiologia, quem é médico, quem estudou o corpo humano, vai ver que existe algo semelhante na própria natureza. E aí criaram esse ser. Tudo aberto aqui. Aqui era arreganhado também, então a gente tinha um olho do lado esquerdo, outro olho do lado direito, cegos, não enxergávamos. E tínhamos uma glândula aqui na frente, que é a glândula pineal. E através da glândula pineal, bem abaixo do cérebro, na testa, nós enxergávamos o mundo espiritual. E nós tínhamos então 2 sentidos só, nessa fase lemuriana. Tínhamos o tato, a gente sentia quando tocava o chão. Tínhamos a audição, a gente ouvia os sons da audição. E a gente não tinha mais nada, éramos cegos, não enxergávamos o mundo. E nós éramos guiados pela glândula pineal. Então, antes de cair no buraco, como que autômatos, a gente brecava e era guiado para outra direção. Então, éramos isso. Bicho muito feio, 4,30 metros. Só que nós não existíamos um só. Nós existíamos aos milhões aí. E como é que nós éramos? Andrógenos, a gente se autogerava por si só. Imagine uma mulher ter uma bolsinha aqui do lado esquerdo que ela vai assim. Então dá uma jogada de espermatozoides lá, que estão dentro dela mesma, ela produz. Lá no útero, quando cai o óvulo que foi captado pelas trompas de Eustáquio, leva lá para dentro no útero. Então ela dá uma assim,
caem uns pingos lá do leite misterioso que cria os maiores bolos do mundo. O que acontece? Ela engravida. A mulher tinha um princípio masculino e feminino. Não era mulher, era andrógeno. Então andrógeno é assim. Ele se autogera. Isso ainda existe na natureza. Tem seres que se reproduzem assim. Exemplo, abelha. Então a abelha é o próprio exemplo da raça lemuriana. Se a gente olhar uma abelha, ela se reproduz assim. Porque a abelha, ela tem uma espermateca aqui, uma bolsinha. A abelha que é escolhida. Então quando a rainha não dá mais no couro, elas escolhem uma abelha geneticamente mais perfeita, cuidam dela, dão geleia real. Toda abelha operária é estéril, não reproduz, mas quando ela toma geleia real, ela estufa os órgãos sexuais, desenvolve os seus hormônios e fica própria para procriar. Aí quando ela está pronta, põe um véuzinho de noiva, joga para fora, as outras expulsam todos aqueles zangões mal acostumados, de maus costumes, frequentadores da Vila Madalena à noite, cantores de rap, hop, qualquer coisa lá, escolhe então o eleito, o melhor deles. Vão buscar até 10, 12 quilômetros. Aí ficam lá. E o que acontece? Elas cercam, não deixa ele sair. E o sujeito não sabe lá o que está acontecendo, o zangão. Mas é muita abelha em cima dele. O processo de Lilith, até na perfeição da própria espécie, ela trabalha. Isso é o processo lilithiano. A abelha está atrás de todo esse processo chamado androginismo, processo dos anjos caídos, porque a abelha foi um presente de Lúcifer. Lúcifer nos deu a abelha. Ele é luciférico. O mel cura todas as doenças. O mel serve para o coração, serve para a velhice, né? O ápice ajuda os músculos cardíacos, serve para a reprodução, para a geriatria. A gente sabe os poderes do mel. Para o pulmão, serve para tudo o mel. Eu não falo o fajuto, eu falo o mel verdadeiro. Ele traz esse presente. A grande dádiva de Lúcifer. Mas quando dá uma dádiva, vai ter que dar um castigo, que é a formiga. E a formiga vem do piton, que é exatamente igual à abelha. Só que quando ela cai, ela come as asas e faz o buraco e vira formigueiro, rainha do formigueiro. Tudo que eu vou falar para a abelha vale para a rainha do formigueiro. Só que a abelha voa, ela tende a ser o anjo que volta aos céus e a formiga tende a ser o anjo caído na matéria, que fica presa na própria evolução. Mas aí o pitão está lá com as outras operárias cercando e aí solta aquela felizarda de véu, glinalda, então ela sai lá e fica em volta. E os hormônios dela são tão fortes, tão poderosos, que o zangão a 10, 12, 15 quilômetros percebe os hormônios dela, aí ele vem um doido, né? Vem o foguete. Aí vem as outras operárias como batedores, não deixando nada atrapalhar, ninguém entrar na frente, ninguém interferir, e o bicho vai acasala, o zangão acasala com a abelha, e o que ele faz? Ele joga 80 milhões de espermatozoides na bolsa dela aqui, vai lá para aquela bolsinha dela. Nesse processo morrem 70 milhões, ficam 10 milhões em média. E aí então ela passa a ser andrógena, ela tem o princípio feminino, porque ela bota o ovo, que é o óvulo, e ela tem o princípio masculino, que é o espermatozoide, dentro dela. O que ela faz? Ela vai num buraquinho lá da colmeia, que ele é criado com medidas milimétricas pelas operárias. Então existem dois tamanhos de buraquinhos da colmeia, ou casinhas da colmeia. Um que é apertado e outro que é solto. E o número delas dá o número de machos e fêmeas, zangões e operárias da colmeia. Então quando ela entra numa colmeia aberta, ela entra, só bota o ovo, não espreme aqui a espermateca. Então simplesmente vai nascer o quê? Um zangão. Não tem um processo de reprodução. Depois, se ela nasce num local que tem uma projeção, tem uma pequena projeção, e ela então recebe uma pressão junto com o ovo compridinho que ela bota, que ela coloca, aí também vem de 3, olha a precisão, 3 a 5 espermatozoides. E daí nasce o quê? Uma operária. A operária tem o princípio masculino e feminino, o zangão só masculino. Por isso que a mulher tem princípio masculino e feminino. A mulher não pode gerar um homem? Lógico que pode. A mulher não pode gerar uma mulher? Lógico que pode. Então a mulher tem essa capacidade. O homem não tem. O homem participa do processo, mas não na criação. A mulher tem. Ela gera os dois, é como este caso. Esse processo que eu estou falando, da abelha, era o que a gente era. Então a gente tinha uma espermateca, a gente tinha o ovo e a gente então se auto-engravidava. Um bichão feio daquele. Também quem queria alguma coisa com um bicho desse? Né? Só que nós existíamos aos milhões. E como é que a gente nascia então? Estava tudo aberto. A barriga estava aberta, o ventre estava aberto, tudo aberto. E esse exudato, esse suor, o que ele ia fazendo? Ele ia escorrendo na forma de pequenas gotas. Os peixes hoje, os peixes que têm escama, as escamas são estas gotículas na forma de escamas, eram gotas. Então a gente era assim, todo escamoso, todo cheio de gotas, uma coisa mole, uma coisa gelatinosa. Então tudo isso ia escorrendo, 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 até que formava uma bola aqui fora, um ovo todo geloide, então a gente plum plum, plum plum. Então a gente fica nesse processo, com esse jogo de blum blum, blum blum. Aí vem todo esse processo dos exudatos, ele vai correndo e vai formando uma grande bola, como que um ovo assim, meio mole, meio... E aí o que acontecia? À medida
que escorria tudo isso, as células também iam correndo e ia formando dentro dele um ser tão feio quanto ele. E aí então o que acontece? Simplesmente ele dava aquele jogo, depositava aquele ovo lá, e daquele ovo nascia um bicho tão feio como o pai. Então esse era o processo de reprodução. Posteriormente, o que aconteceu? Ele jogava este ovo no chão e desse ovo nascia um ser tão feio quanto ele. E aí depois ele crescia e o processo era esse. Então a gente existia na época do paraíso aos milhões. Isso que eu estou falando para vocês não tem que acreditar em mim não. Vocês sabem disso porque vocês já foram isso daí. Eu era consciente, mas era angélico, não era deles. Tudo é consciente, não existe nada inconsciente no universo. Tudo é consciente. Só que a consciência não estava neles. Estava na genética, no instinto, no processo. É como animal. Animal não raciocina, não pensa, mas ele tem conhecimento dentro do instinto. E a gente tinha esse conhecimento dentro do instinto. Mas era consciente. Ele só não via, mas sentia a terra, sentia o corpo. Isso ele sentia, porque tato ele tinha, audição ele tinha, mas ele não tinha visão. Ele ainda era cego. Nesse processo a gente existia aos milhões, nascia esse ser e ia crescendo. Então, nós estávamos muito feios. A coisa não ia para frente. E aí aconteceu o quê? Uma encrenca, porque nós estávamos atrasados na evolução. E o Eterno, que quer que a evolução acompanhe todo o processo determinado por lei, exigiu que isso fosse acelerado. E pediu ao quinto anjo que ajudasse no processo. Ele se negou. Aí vem o sexto anjo, que é Micael, aquele da espada tortuosa, flamejante, que grita, Micael, quem como Deus? O que quer dizer? E com a espada flamejante jogou Lúcifer no meio da humanidade. Então Lúcifer caiu no meio da humanidade. Exatamente nessa fase, nesse momento chamado paraíso, onde a gente era esse bicho. Então a gente tinha relações com os animais e nessas relações o macaco é derivado do homem, o homem não é descendente do macaco, o macaco que é descendente do homem, nós vamos falar. Então eles entraram, caíram os anjos. E Lilith representa a entrada dos anjos caídos no aspecto polarizado feminino. Porque então o que Deus fez? Ele mudou o andrógeno para polar, para acelerar a evolução. Então, misturar as espécies, fazer tudo acontecer e acelerar o contexto evolutivo. Aí, então, vem a queda de Lúcifer. Lúcifer, quando caiu na humanidade, ele é quinto anjo. Quinto anjo é mental abstrato, é mental superior, é mental fantástico. Então, a mente luciférica, nós não temos capacidade de entender. Por isso que fala que a mente é diabólica, porque vem de Lúcifer. E Lúcifer não dá para entender a mente dele, é muito alta, muito forte para nós não conseguimos. Então, qual é o aspecto de Lúcifer que se manifestou? Lúcifer era o quinto anjo. O quinto anjo tem dentro dele o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro. O primeiro é o mineral, o segundo é o vegetal, o terceiro é o animal, o quarto é o minal e quinto é ele que é o anjo mesmo. Então, quando ele desceu, ele trouxe com ele a sua projeção, que foi Samael. Então, Samael é o anjo do animal. E o aspecto de Lúcifer, chamado Samael, por isso que os evangélicos e a Bíblia dizem que Lúcifer é Samael. Por causa disso. Ele entrou na fase animal. Só que ele entrou polarizado. Lúcifer, homem, como Samael. Lúcifer, fêmeo ou mulher, como Lilith. E aí nasce Lúcifer e Lilith caindo na humanidade nesse momento. Então, gradativamente, eles caíram e aí começa todo esse processo que eu vou delinear para vocês. Mas essa é a realidade. As pessoas veem nos textos, veem na história, que na fase lemuriana, nós éramos então bonitos. Parece o Tony Bandeiras, parece uma modelo de televisão. A Eva, a Adão, não é nada disso. Nós éramos monstrenhos mesmo. E graças à mistura angélica, graças a essa miscigenação genética, nós então mudamos totalmente daquele bicho que ia ser homem para o homem propriamente dito, como nós somos agora, homens e mulheres. Então aí vem todo este processo que nós estamos mostrando para vocês. Atrás dos mistérios do paraíso, atrás desses conhecimentos maiores, aí vem a fase que a gente chama Lúcifer, a fase que a gente chama Samael e a fase que a gente chama Lilith. Quanto que Micael jogou com a espada flamejante? Ele jogou Lúcifer. O que Lúcifer fez? O Apocalipse diz, com o rabo dele, porque ele representa as trevas agora, caindo na matéria, ele arrastou 1/3 das estrelas celestes. Então ele trouxe o quê? 1/3 da sua hierarquia. 1/3 da sua hierarquia é 33,3%. Na linguagem divina, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Deus é sempre pai, mãe e filho, ele é trino. Então é 333. Então veio ele mais 333. Mas são 333 anjos andrógenos. Quando esses anjos andrógenos caíram na humanidade, eles se polarizaram em Samael e Lilith, que deu 666. Aí veio o número da besta 666.
que representa 333 bestas chamadas samaélicas e 333 bestas chamadas lilithianas. E aí nasce o número da besta. A besta que é masculina, feminina, a besta que é o mistério dos mistérios. E aí vem esse aspecto. Quantos que ficaram no céu? 66,6% ou 666? Ficaram com quem? Com Micael. Então um terço caiu e 2/3 ficaram. Então quando a gente fala de Lúcifer, isso ninguém sabe, existem 2 Lúciferes. O Lúcifer que caiu, que representa tudo que é de ruim, toda a conspurcação dos costumes, toda a maldade, o próprio anticristo, e o Lúcifer que ficou lá, que representa a quinta hierarquia, divina, maravilhosa, fantástica, bela e esplendorosa. Então existem 2 Lúciferes. O caído, que entrou no jogo humano, e o não caído, que não entrou no jogo humano. Isso quem está falando não sou eu, a própria Bíblia diz isso, as escrituras sagradas que relacionam-se a Lúcifer falam disso. Então 2/3 ficaram. Quanto que é 2/3? 666. Então 666 é o número mais sagrado, mais puro, mais lindo que existe, é o número de Jesus, do Papa, de todos os seres que vocês disserem que é do bem. E 666 é o número da besta. Pior número que tem. É o pior número da evolução. É o 666. Do mal, das trevas, do anticristo. Aí já tem o grande mistério do 666. Tanto o ser de bem tem a marca de 666, só que não é de besta, é de consciência. E o outro ser das trevas tem a marca também do 666. E aí vem o aspecto Samuel e Lilith que eu coloquei. Em seguida, então, vem todo o processo do paraíso. Deus colocou Adão no paraíso. Nós vamos falar da criação daqui a pouco, para ficar mais fácil o entendimento. Mas Adão estava no paraíso. O que aconteceu com Adão no paraíso? Ele podia fazer qualquer coisa, podia comer de qualquer fruto, podia usar o paraíso à vontade. Ele só não podia fazer 2 coisas. Chegar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore sagrada por Deus. Adão não podia chegar lá, nem comer o seu fruto. E a outra era a árvore da vida eterna. São 2 árvores. Então tinha a árvore da vida eterna, e os seus frutos eram proibidos. O resto comia de tudo. Quer dizer, lá tinha de tudo. Tinha até jaca. E aí começou a história que vocês conhecem. A Guerra dos Céus, onde Lúcifer cai, que Micael joga Lúcifer, é chamada de Taracamaia, que foi um saque contra o futuro, usando Lúcifer, jogando Lúcifer no meio da humanidade para acelerar a evolução através dos seus terceiros aspectos, que nós chamamos Lilith, feminino. O que é Lilith? É Lúcifer com consciência de animal, samaélica, como mulher. E Samael é Lúcifer com a consciência de homem, animal. Então, o homem animal é Samael. Nós podemos dizer que o homem animalizado, criminoso, chucro, imbecil, que está preso aí nas penitenciárias pelos crimes cometidos, são samaélicos. E as mulheres, do mesmo jeito que estão nos presídios femininos, Lilithis, ou Lilithianas. Na pior aspecto. Então, Lilith pega tudo, todo o processo da evolução. E aí vem essa grande polaridade dentro do homem animal, que é ser homem, de Samael e de Lilith. E vem então o surgimento de Lilith. Lilith é, portanto, o totem da nossa raça mãe ariana. O que é o totem? Representa os valores, representa a evolução, representa a transformação completa desde o homem e mulher animal até o homem e mulher deuses. Ou seja, desde a expulsão do paraíso, a queda na matéria dos anjos, a polaridade, a ignorância maior, ganhamos o mental, ganhamos um monte de coisa lá, o princípio da egoidade, ganhamos o livre-arbítrio com uma mente 0 quilômetros que nunca tinha trabalhado. E a gente tinha um instinto muito forte. O que nós fizemos com a mente? Besteira. Usamos a mente da forma mais errada possível. Só exacerbamos, exageramos a nossa animalidade. Então passamos a ser piores do que o selvagem. Porque o selvagem não é pior nem melhor. Ele é selvagem porque é esse que foi criado assim, com o instinto assim. Nós ficamos piores do que o selvagem. E hoje o homem faz coisas muito pior do que o animal, não faz? O animal tem mais valores de família, de preservação da espécie do que o próprio homem. Nós nos tornamos piores do que os animais. Lilith é o totem da raça lemuriana. Ela representa a própria esfinge, a personificação da transformação da alma animal em alma hominal. E aí vem todo o entendimento e a função de Lilith que nós vamos passar para vocês. A importância que a mulher tem é muito maior do que o homem dá. É muito maior do que a sociedade dá. A mulher, ela foi bloqueada durante muito tempo. A mulher foi cerceada. A mulher foi judiada. Mas a mulher também judiou muito do processo evolutivo em determinadas fases. Então, a mulher é fogo. Se você não segura, ela arrebenta tudo. Então, se você não segura uma mulher, é complicado. Porque a mulher tem fogo no corpo. Então, eu não digo a mulher, eu digo as mulheres. E elas requerem uma atenção maior. Então, a divindade fica com o pé atrás com as mulheres. Elas são perigosas. Mas isso é o lado bom. É o lado que fortalece a própria humanidade. Se na estrutura do homem o homem fosse reproduzir, a humanidade já tinha acabado. Porque o homem tem medo, o homem sente dor, o homem não tem condições de ser mãe. Então imagina o homem ser mãe. É complicado, não tem como. Quer dizer, a humanidade já tinha acabado. Tem que ser mulher mesmo. Ou nós, quando estamos manifestados como mulheres. A importância de
Lilith está nesta consciência chamada arquetipal, dos valores gerais, dos modelos gerais, para todos os tipos de problemas, para todos os tipos de diferenças, divergências da própria alma. Então, aquela mulher masculinizada, o problema dela é Lilith. O homem afeminado, o problema dele é Lilith. A mulher sofredora, que não tem os seus valores, que não chega nas suas realizações como mulher e também nas suas realizações sexuais, é Lilith. E a mulher super, que chegou em tudo, aquela mulher fantástica dos prazeres múltiplos também, da consciência múltiplas, também é Lilith. Tudo é Lilith. Por isso que entender Lilith é muito importante. Através desse conhecimento, vocês vão poder fazer uma autoanálise e principalmente analisar os outros também. Porque é importante a gente se analisar e analisar as demais pessoas que convivem com a gente. Nascimento da humanidade. Aqui vamos começar a amarrar Lilith com os aspectos bíblicos. E Bíblia é um conjunto de livros da verdade. Então nós temos muitos livros na Bíblia e livros relacionados ao amor, relacionados ao ódio, toda a história da humanidade. E a história da humanidade começa com Gênesis. Existem 5 livros que a gente chama Pentateuco. É Gênesis, Número, Deuteronômios, Êxodo e Levítico, escritos por Moisés, o grande condutor do povo. E esse Gênesis é onde começa a Bíblia e termina no Apocalipse. Todo o processo da Bíblia está no primeiro livro e no último. São 2 livros que a gente tem que ler. O primeiro, pelo menos, para saber como começa tudo, e o último, como vai acabar tudo, que é Apocalipse ou Revelação. Pelo menos isso. O meio, ali a gente age como pode, mas pelo menos esses 2 temos que saber, temos que aprender. Então, em Gênesis 1, 25 e em Gênesis 1, 26, Deus então criou os animais selvagens, domésticos, criou os répteis, criou conforme a sua espécie. Então, os animais selvagens, os domésticos e os répteis, cada um conforme as suas espécies. E depois ele viu que isso era bom. Então disse, aí começou a encrenca, façamos o homem a nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, aves do céu, os animais domésticos, sobre todas as terras, sobre todos os répteis, sobre a serpente. Aqui vem Lilith relacionada à serpente. Então tem que dominar a serpente também. E a mulher foi a primeira que não dominou a serpente, ela foi dominada pela serpente. Aí começa o distúrbio feminino, onde impulsionou toda a evolução. Então, se Eva não tivesse mordido aquela maçã, nós ainda éramos aqueles trogloditas, plom, 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 que do mesmo jeito. Então, ela mordeu, a coisa mudou. Ela permitiu que nós comêssemos do fruto da árvore do bem e do mal, que é o discernimento. É o livre-arbítrio, o conhecimento do bem e do mal, é o jogo do certo e do errado, e tudo isso. Árvore mesmo, é árvore, árvore. E essa árvore é uma figueira. Todo mundo fala que é maçã, que Eva deu uma maçã. Mas isso é uma história que vem da Idade Média, que inventaram lá. Mas na realidade, Eva comeu do figo. E figo é a árvore de Lúcifer. Figueira é de Lúcifer. Por isso que Jesus procurava alguém da figueira. Ele ficava todo o tempo, quem é da figueira? Quem é da figueira? Ficava. Ele achou um que era da figueira, que foi Judas, para fazer o papel dele. Então tudo estava escrito e Judas estava predestinado para fazer exatamente o que ele fez. Então Judas era da figueira. Tanto é que ele se enforcou na figueira. Então Eva comeu do fruto proibido, que era o figo da figueira. E se a gente abrir um figo, você vê que tem uma formação meio esquisitona. Parece o próprio inferno aqui negócio. Tem uma coisa do diabo que eu não vou falar, que é parecida com o figo. Já imagina o que é. Então o que acontece? Ela comeu. Tanto é que depois, eles não sentiam vergonha. Aí ela chamou Adão. Ô Adão, vem aqui, vem comer. Eu comi a árvore do bem e do mal. Adão bobão foi lá. Então a mulher comeu da árvore do bem e do mal, que é a árvore da mente. Ela começou a usar o mental. É isso que quer dizer. Então quem começou a pensar primeiro, o homem ou a mulher? A mulher. Ela comeu do fruto proibido, que era o figo. Aí chamou Adão. Adão, pega um. Adão foi lá, pegou e mordeu. Quando Adão mordeu, ele sentiu vergonha. Até então, eles andavam nus no paraíso e não tinham vergonha. Aí Adão ficou com vergonha. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, na árvore que ele estava, ele arranca uma folha e cobre a genitália. O que ele fez? Adão, imagina a genitália dele como é que era. A folha do figo naquela época era bem maior do que a gente pensa hoje. Então ele cobriu a genitália. Então era a figueira. Essa primeira, ele pegou da própria árvore a folha e fala da figueira. Aí que fala da figueira a Bíblia. Aí você sabe que é figueira. Isso é um texto bíblico. Então foi a figueira. Nós éramos títeres. Até esse momento precisava ter o discernimento mental. Até então não. Nós éramos bonecos da divindade. Nós éramos animais que íamos ser homens. Nós não enxergávamos o mundo físico porque tínhamos a pineal e epífise aqui. E a pineal e epífise permitia ver o mundo espiritual. Então a gente via o mundo espiritual. E se eu despertar a pineal e epífise hoje, eu vejo o mundo espiritual. É a terceira visão, esse olho que aparece aqui na fronte, que os hindus mostram em desenhos, assim por diante. O olho de Shiva representa Uréus dos faraós, que é essa visão espiritual. Nós éramos seguidos por instintos. O conhecimento estava no instinto, na medula espinhal nossa. A gente fazia o que era animal, mas estávamos predestinados a ser homem.
Aí chegou, estava demorando muito, o homem estava muito feio. Então chama-se a quinta hierarquia, que dá essa genética, e que dá a mente, e que caiu na humanidade para acelerar o processo. Aí vem o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio veio do ganho do mental. Aí vem o karma, vem o parto com dor, vem o sofrimento. Até então a gente não tinha dor. Você já viu como é que a gente nascia? Punha o ovo e ploft. Jogava o ovo e ploft. Era fácil. Se autogerava. Então hoje eu vou engravidar. Então engravida, ploft depois. Então é fácil. Mas naquela época, agora mudou. Separou o sexo. Separou homem e mulher. Separou a alma. Então Lilith representa a dicotomia, a separação da própria alma em mente e emoção. Aí que está o grande fator. E o que está na humanidade hoje? Emoção. Pouco se usa do mental. No nosso dia a dia, a gente usa 10%, 15% do mental e o resto é emoção. E as mulheres são piores que os homens nesse aspecto. Usam mais a emoção. Por isso que são mais espertas que a gente. Por isso que aproveitam melhor a vida do que a gente. Os homens se matam de trabalhar, morrem cedo, as mulheres ficam com a herança e prolongam a sua vida gostosas até mais. Casam de novo, arrumam outro. Ela não tinha como falar com ele era um bicho, então não tinha como falar com o bicho. É a mesma coisa que você, inteligente, querer, por exemplo, ter um marido ou um cachorro. Tem mulher que tem marido cachorro, mas não um cachorro com marido. Agora, Gênesis 1:27, o que diz? Assim Deus criou o homem à sua imagem. Homem agora. Agora vem a criação do homem. Então é esse homem que somos nós agora. Então assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou macho e fêmea. Então ele não era nem macho nem fêmea, ele era macho e fêmea. Ele era os dois. A Bíblia está escrito isso textualmente. Criou macho e fêmea. Não existia Eva aqui. Não tinha Eva. Então ele criou Adão e ele era macho e fêmea. Então ele era andrógeno, lógico. E Gênesis 1:28. Aí ele fala, frutificai e multiplicai-vos. Não existia Eva aqui. Eva surge em Gênesis 2. Então é o andrógeno se multiplicando. Exatamente como os registros que nós temos. Se vocês entrarem no ponto Bindu, fazerem a viagem de regressão ao passado, vocês vão chegar na Lebúria. Vocês vão ver esse bicho feio que vocês eram. Isso está dentro de vocês. Então são arquétipos. Muita coisa que a gente fala não é coisa que está escrita em livros, mas coisa que você vai ver lá, na época que aconteceu. E a coisa é chocante, não é fácil não. Frutificar e multiplicar-vos. Então existiam milhões como Adão, que é essa história que eu contei para vocês, esses arquétipos do ovo. Tudo que tem na natureza tem dentro do homem, gente. Tudo, tudo, tudo. Então existe aves que nascem pelo ovo. Nós nascemos pelo ovo também. Nasce pelo parto. Nós nascemos pelo parto também. Tudo que tem lá tem dentro de nós. Tudo, tudo. Não tem diferença nenhuma. Em Gênesis 2:9 fala da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, entre 4 rios. Éden, 4 rios do Éden, que é o Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Onde fica o rio Tigre e Eufrates? Onde esse buche está fazendo a buchada. Ou seja, ele está atacando exatamente o local onde era o paraíso. Saddam Hussein não é um qualquer não. Nabucodonosor, da sua origem, não era um qualquer não. Eles são seres de altíssima hierarquia. Não vamos questionar se é bom ou não. Eu não estou questionando isso, eu estou questionando os valores hierárquicos. E ele foi encontrado naquele buraco terrível, naquela situação deprimente. Agora está sendo julgado. Então existe um jogo de lei muito forte entre os aspectos de Bush, os aspectos de Saddam, entre os hebreus, entre os árabes, a coisa está feia. E nesse momento é o pior que tem. Momento muito perigoso. E esse Bush dá medo. Tigre e Eufrates. E aí tinha as proibições, não poder comer do fruto da árvore do bem e do mal e nem da vida eterna. Já pensou uma vida eterna daquele jeito? Um troglodita daquele bicho como vida eterna? Mas que Deus que é esse que vai criar uma coisa que ainda não chegou no seu final? Não dava. Então expulsa. Essa mulher é perigosa. Já foi comer da árvore do conhecimento, já começou a usar a mente antes da hora, porque não era a hora. Ia ser dado no momento certo. E agora ela vai comer da árvore da vida eterna, ela vai ter vida eterna, essa mulher. Tira essa mulher daí, expulsa do paraíso. É isso que foi o que Deus fez. Então tirou Adão e Eva e expulsou o paraíso. Aí o que acontece? Aquele ser que era aberto, fechou. Aquilo que era o ovo que ficava para fora de todo esse processo, ficou interiorizado, foi dado como uma invaginização. Se vocês olharem a célula na reprodução humana, tem uma fase que a célula ela vai se multiplicando. Começa com o óvulo, que tem 0,2 milímetros. A mulher produz 400 óvulos, que poderia a cada 10 meses ter um filho, que daria 40 filhos de 4 tipos, 4 temperamentos. Então a mulher pode ter 40 filhos. Temos uma brasileira que teve 33. Então já é o recorde aí. Então você já pensou 33 filhos? A célula, quando recebe espermatozoide, ela tem o princípio masculino e feminino e começa então a multiplicar, que é a polaridade, masculino e feminino. Então ela passa de uma célula para 2, 4, 8, 16, ela vai duplicando, sempre de 2 em 2, por causa da polaridade. E chega um momento que a célula começa a crescer, forma um ovo, vai tendo umas formas, que são as formas anteriores. Então a gente tem a forma da raça adâmica, com uma forma meio ovoide assim. Depois a gente tem uma forma que lembra um pouco do vegetal,
plantas, depois a gente passa por uma forma dentro do útero, que representa a fase lemuriana, que é um animal, até que a gente se vê com o próprio animal. A gente tem um rabo, né? Rabo grande, como os próprios animais têm, quando é o feto. A minha esposa teve, a sua primeira gravidez, nós tivemos 5 filhos, o primeiro faleceu e tivemos 4 depois. O primeiro faleceu de gravidez tubária, então não estava crescendo no útero, mas na trompa. Então ela teve que operar, hemorragia, tudo aquilo. Eu vi o feto, me deram, lindo, né? Olhos azuis, mas com um rabão desse tamanho. Quer dizer, tinha o rabo ainda na época. E esse rabo depois, ele é invaginado e vira a coluna espinhal. Então tem o rabo lá. Então se vocês olharem aqueles répteis, olharem aqueles trogloditas, aquelas coisas do passado, tudo isso acontece num período muito rápido de mutação dentro do útero da mulher. E até que vai criando as formas que nós fomos, até chegar na forma humana, que é a forma definitiva atual. Tudo isso acontece no útero da mulher. E nós então tínhamos esse processo evolutivo. Aí o que foi feito? Fechou, aquele ovo foi invaginado, foi para dentro, ele virou o útero e se a gente olhar a célula num certo período da vida, ela é invaginada. Você pega uma bola e enfia a mão dentro da bola, então vai ficar aquela forma assim, como que a gente enfia a mão dentro de uma bola. Isso chama invaginação. E aí o que está dentro vira os órgãos internos, o que está externo vira o nosso externo. Então vira a pele, coisas externas, e o que está dentro toda a nossa estrutura interior. Isso é a genética que diz. Então aquele ovo que era jogado para fora ficou preso, ficou interiorizado. Nós tínhamos órgão sexual andrógeno, que é a flor de lis. Então, se a gente olhasse, quando era reflexo de Deus, e olhar o órgão sexual de um anjo, por exemplo, de um ser espiritual que se manifeste, se a gente levantar a saia dele e olhar, a gente vai ver a flor de lis. A flor de lis tem uma bananinha para a esquerda, tem uma bananinha central e uma bananinha para a direita. Flor de lis, símbolo do escotismo, símbolo dos Bourbons, símbolo da maçonaria, símbolo dos movimentos secretos, símbolo de São Germano, que é o órgão sexual dele. Maravilhoso. Só que o órgão sexual ficava assim. E esse órgão sexual, às vezes, ele ia para dentro, virava fêmea, às vezes ia para fora, virava macho. A gente se unia com macho, fêmea, com todos os animais. Só que não tinha ninguém legal pra gente. E foi nessa fase que nasce o macaco. Existia um animal muito grande, parecido com a lontra, onde nós éramos mais animais do que seres humanos, geneticamente não tínhamos ainda toda a genética humana, então a gente podia se misturar com os animais. E da mistura disso que era desse bicho que ia ser homem, desse Adão primitivo, com uma espécie de lontra, nasceu o macaco. Então o macaco é descendente do homem. O homem nunca foi descendente do macaco. O macaco que descende do homem. Então o chimpanzé, o orangotango, ele tem praticamente o mesmo DNA do ser humano, muito próximo, porque eles são descendentes nossos. Nós não descendemos do macaco. Macaco é bicho, nós somos homens. E mulheres, é diferente. Então o órgão sexual ficava nessa postura, às vezes projetava para fora, às vezes interiorizava. E era que nem a flor de lis. Aí o que aconteceu? Houve a separação de sexo. Então houve a invaginação daquilo que virou útero num dos modelos. Então o que ia ser determinado como homem, que é o aspecto samaélico, a bananinha da esquerda virou testículo esquerdo. A bananinha da direita se projetou para fora, as duas, e deram o saco. E formou então isso que a gente chama de escroto, que tem o esquerdo, que é o testículo esquerdo, o testículo direito, e a parte central se prolongou e formou o pênis do homem. Então o pênis nasceu isso, da flor de lis projetada para fora. E da mulher, a flor de lis, que ela é oposta, o encaixe, foi projetada para dentro. A bananinha da esquerda virou ovário esquerdo, bananinha da direita ovário direito, e a parte central encolheu, invaginou e formou o clítoris. Então um é grande e o outro é pequeno, mas tem a mesma função, exatamente igual. Então o que no homem é externo, na mulher é interno. Então o que são os testículos? Produzem os hormônios, androsterona, testosterona do homem. O que são os ovários? Produzem os hormônios da mulher, estrógeno, estrogênio, progesterona. Então aí está todo o segredo da flor de lis, para fora, para dentro. E aí tudo ficou retido. E o homem, aquilo que virou homem, que não tinha o poder de trabalhar com os dois sexos, ele era inferior, o homem é inferior, a mulher é superior, então ele não teve esse processo do útero, que ele foi exteriorizado. Agora, quando foi interiorizado, naquele que era interiorizado, o homem, o andrógeno que estava grávido, que estava com o ovo, passou por essa transformação. O que não estava virou homem. Então aí nasce a separação dos sexos, e aí vem esse processo de multiplicai-vos agora. Então aí a nossa forma começou a mudar. Começamos a ter uma forma menos feia do que a gente era. Começamos a ficar mais eretos. Os braços começaram a encolher, ficar menores, foram aparecendo dedos abertos. O calcanhar foi encolhendo. A gente foi andando de uma maneira um pouco melhor. E aí ganhamos a visão. Porque como foi tudo fechado, fechou a frente. Fechou a cabeça também. E a glândula pineal, que mostrava o espiritual, que a gente via o mundo angélico, o mundo divino, mas não via o mundo físico, só sentia pela audição e pelo tato, fechou. Então
esse olho que estava aqui veio parar na frente. Aí foi feita a conexão nervosa e passamos a enxergar. Ganhamos a visão aí. Ganhamos a visão do mundo físico e perdemos a visão do mundo espiritual. Essa é a expulsão do paraíso. Aí perdemos todo o comando angélico e passamos a ter o comando independente. Uma mente 0 quilômetros, que nunca pensou, vai fazer o quê? Besteira. Não tem o que fazer. É um processo terrível isso. Tem todo esse conhecimento que é importante a gente relatar. Em Gênesis 2:18, aí disse o Senhor Deus, não é bom para que esteja só, porque Adão estava só, no processo andrógeno não tinha uma companheira, ele era andrógeno, ele se unia com os animais como coisa extra, como pular cerca, vamos dizer, mas ele não precisava de ninguém, mas como os animais praticavam sexo e tinha pares, todo animal tinha pares, e ele não tinha par, porque ele era andrógeno, então ele estava só, por isso que ele fala estar só aí, que ele era andrógeno, mas existiam aos milhões. Então disse Deus, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponde. Começou a nossa encrenca com o homem. Aí vem a história da mulher. Em Gênesis 2:20 diz, assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, o homem que deu nome, as aves do céu, animais do campo, mas para o homem não se achava uma adjunta que lhe correspondesse. Não tinha. Ele não achava ninguém para ele, porque ele era andrógeno. Aí nasce o macaco, que foi uma das tentativas da busca dele, que foi a lontra. Ela era bonita, com aquelas ancas largas, ela não tinha a forma de uma... Era mais bonita do que a atual naquela época. Então, era aquela que fazia português da época errar troco. Bem morena, era muito bonita. E Adão se uniu, tentando achar a par dele, roubar do lontro. Mas não deu certo. Aí nasceu o macaco, que houve uma degenerescência na genética dele. Então, não valeu. Não foi uma experiência boa. Aí Deus, então, resolveu criar um ser próprio. E isso está também nos livros e escrituras hebraicas, porque a Bíblia foi mexida, foi cortada, foi tirada. Então, o que Moisés escreveu não é exatamente o que está lá. Tirou muita coisa de lá. Mas determinados trechos hebraicos e de outras tradições mantêm o texto em sua plenitude, em sua totalidade. Por exemplo, existe o Sefer HaZohar, que é o livro do esplendor. Então, ele fala de Adão que tinha duas faces, que é esse aspecto, masculino e feminino dentro de um ser. Chega a falar que Adão tinha duas cabeças, como que se ele fosse um siamês. E ele era meio esquisito, esse ser que eu estou falando, ele era muito feio. Ele mudava de aspectos assim, de uma hora para outra. Mas algumas tradições falam que Adão tinha duas cabeças. Tinha uma cabeça de dois seres, um que é o aspecto masculino e outro aspecto feminino, que depois se separou. É como se ele fosse um siamês. Já viram crianças siamesas, que são grudadas, e depois se separou, através da costela, como a gente fala. Então, ele foi criado no Monte Meru, e ele tinha duas faces também, porque ele via dois mundos. Ele vivia no mundo físico, com tato e com audição, mas não enxergava nada, era cego. Mas ele via o mundo espiritual, então ele tinha duas faces, porque ele vivia em dois mundos também, duas cabeças. Aí também é outra interpretação, que às vezes os próprios textos sagrados falam de duas cabeças, uma na terra e a outra no mundo divino. Mas pelos arquétipos que a gente tem, lá atrás deve ter duas cabeças, porque na frente nós vamos ter duas cabeças também. É chocante. E quando a gente entra no templo de Melquisedeque, chamado Templo de Cajá, o primeiro confronto nosso é achar um ser de duas cabeças. É complicado, né? Um vai para cá, outro para lá. Bom, mas isso a gente vai explicar com mais detalhes.